Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Olha só que legal, começando hoje a nossa aula 2 da nossa semana Black Friday aqui no Grupo Ninja. Muito legal ter você aqui. Lembrando que nós tivemos aí recentemente, né, na segunda-feira, a aula 1, que já está disponível para você. Se você não conseguiu assistir, volta aqui em algum lugar nessa página, tem aqui o link para você acessar a aula 1, que foi muito legal, tá? E também amanhã, quinta-feira, nós temos outra aula, que é a aula 3, encerrando a nossa semana de conteúdos exclusivos e gratuitos para você, beleza? Lembrando também que se você de repente caiu aqui de paraquedas, quero te explicar um pouquinho do que está acontecendo essa semana aqui, né? Nós estamos aqui numa semana Black Friday, né? Onde todos os nossos cursos e formações estão com um desconto de até 50%. Olha só, é muito legal. Então, para você que está já aí namorando um curso de Excel, um curso de Power BI, um curso de VBA, Word, PowerPoint, Google Sheets, enfim, essa é uma chance única para você entrar no nosso time de alunos, um clã de ninja, para você ser um profissional ninja no Excel, no Power BI e por aí vai, beleza? Outro detalhe também importante que para você conhecer melhor nosso trabalho, nossa didática, nosso material, tudo isso, nós estamos disponibilizando essas aulas aqui para você gratuitamente, tá? Para você aprender, mão na massa, clique a clique, passo a passo para você. E se caso você queira entrar, pegar os materiais, né, as planilhas e tal. Aliás, caso não, você é obrigado, entre aspas, a entrar no nosso grupo no WhatsApp. Nós estamos disponibilizando lá todos os arquivos dessas aulas, tá? Então, as planilhas, o próprio painel do Power BI que você vai ter hoje aqui, enfim, todos os materiais, as comunicações, cupons de desconto ainda extras além da Black Friday, enfim, tem muita coisa legal rolando lá no nosso grupo no WhatsApp, onde você tem um link aqui embaixo também, onde você pode simplesmente entrar no grupo, tá? É gratuito também, é só entrar lá. Beleza? Hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de Power BI. Não sei se você já está por dentro do mercado, mas o Power BI é, assim, uma ferramenta muito, muito, muito forte, que está, assim, vindo com tudo, já tem alguns meses, alguns anos, na verdade, só que agora ele começou a pegar um exponencial muito grande, ou seja, as empresas estão usando muito o Power BI e vão continuar usando por muitos anos. Há quem diga que o Power BI ele veio realmente para ficar, e é a minha opinião também, tá? Tem gente que fala que não, tá? Mas, olha, não acredite nisso. Tá, veio para ficar, e se você não se especializar nisso, tá, você vai ver que o seu futuro pode ser um pouco complicado no sentido de conseguir um crescimento profissional, uma promoção, ou mesmo uma nova vaga numa nova empresa. Por quê? O Power BI é um requisito que já em muitas vagas já está sendo obrigatório. Ou seja, sabe aqueles requisitos obrigatórios lá como inglês, por exemplo, o Excel, né, Excel avançado, já não é diferencial, é obrigatório. O Power BI vai entrar nessa lista assim de forma definitiva. E você que pode hoje ter uma oportunidade de aprender, você vai se destacar muito mais. Além disso, assim, são tantas oportunidades que gera que fica até uma lista que eu tenho que criar aqui para te falar. Porque além de tudo isso, hoje em dia no mercado, você até vai ver nessa aula aqui que poucas pessoas sabem de fato usar o Power BI. E com isso fica muito difícil as empresas acharem profissionais qualificados. E o que acontece com isso? As vagas que exigem esse tipo de conhecimento do Power BI, por exemplo, aumenta muito, fica inflado o salário. Por quê? Porque é difícil de achar. Então agora é um momento muito único do mercado, onde se você se dedicar a aprender essa ferramenta, com certeza você vai conseguir alavancar muito sua carreira e ter altos salários, beleza? E hoje, o que você vai ver na prática? Na prática mesmo, vou até compartilhar minha tela aqui para você, ó. Você vai ver, olha só que legal, né? Já aproveitando aí o clima de Copa também, você vai ver hoje aqui nessa aula aqui, um dashboard focado aqui, feito no Power BI, tá? Você vai aprender a fazer isso aqui passo a passo, daqui a pouquinho as aulas começam, a aula vai começar, e você vai ver aqui o seguinte, ó, nós temos aqui um dashboard focado na Copa do Mundo, né? As seleções que ganharam, os títulos, gols marcados, os jogos, quantas vezes jogaram, os artilheiros, o artilheiro daquela Copa, os gols marcados versus sofridos. Então aqui, por exemplo, nosso Brasilzão, né, que se Deus quiser, esse ano o Hexa vem, se Deus quiser, vamos torcer aí, o Hexa vem esse ano. Mas a última vez que a gente comemorou um título foi em 2002, e aqui, por exemplo, vem todos os detalhes, né, quantos jogos foram feitos naquela época, nesse ano, naquela Copa. 7 jogos,
18 gols marcados, um título nesse caso, né, que foi o de 2002. O artilheiro da Copa aqui foi o Ronaldo, né, Ronaldinho, com esse cabelo aqui que fez fama na época, né, quem é da época sabe, e ele fez 8 gols, e quem aqui ficou em primeiro lugar, o Brasil, Alemanha e Turquia, depois aqui 7 vitórias, gols marcados durante os anos, desde 2000, aliás, 1930, e assim vai, né? Se eu pegar outro caso aqui, ó, por exemplo, a Alemanha, que o último título foi em 2014, se não me engano, é isso? Isso aqui, ó, 2014, que foi o último título, o artilheiro foi o Ramos Rodrigues, e assim por diante, é o que aconteceu lá, né? Eles levaram aqui, foi um empate, 6 vitórias. Posso pegar, por exemplo, a França, enfim, qualquer outro país aqui, é isso que você vai aprender hoje aqui do zero. E aí, você animou? Quer aprender a fazer isso? É isso que você vai aprender aqui, beleza? Lembrando que o material tá lá no grupo. Vou chamar aqui agora, pra gente começar de fato a aula técnica, passo a passo, vou chamar aqui o Cledson. Cledson, cadê você? E aí, cara? Opa, tô por aqui, esperando. Tudo bem? Tô aqui doido pra entrar no campo. E aí, o Hexa vem esse ano, cara, se Deus quiser? Galera, esse ano o Hexa vem, pode deixar nos comentários, esse ano o Hexa vem, me cobrem depois. Exato. Ó, aqui embaixo na página tem um campo de comentários que você pode deixar o seu comentário lá e digita aí, ó, esse ano o Hexa vem, uma hashtag aí pra gente mandar forças positivas pra nossa seleção, se Deus quiser conseguir e dar um pouquinho de vitória pra gente aí, né, que faz tempo que a gente não levanta uma taça. Nossa, quantos anos? Rapaz, 20 anos, né? Graças a Deus, 20 anos. Graças a Deus que eu vi, né? Então, tem uma galera que não viu, mas eu já senti essa emoção, quero de novo. Já, cara, eu lembro de Otávio, inclusive, foi muito legal. Bom, vamos lá, cara, vamos ensinar o pessoal aí, então, para quem nunca abriu o Power BI na vida, tá, não se preocupe, a gente vai explicar aqui, tá, alguns detalhes. Essa vai ser uma aula, né, Cledson, que vai ser com bastante detalhe, ou seja, de repente você não vai conseguir, essa aula vai ficar gravada, tá, já está gravada, na verdade, você tá assistindo o replay dela, se você não conseguir acessar, prosseguir durante a aula, assiste primeiro tudo, depois você pode voltar e assistir novamente essa aula com o seu Power BI aberto, tá? Para você acompanhar tudo certinho, porque você vai ver que tem bastante detalhe, né, Cledson? É isso aí, pessoal. Olha só, essa aula tá super legal e... Nossa, eu vou tentar trazer da melhor maneira possível, sem tomar tempo de vocês, para ser bem objetivo, mas de forma que vocês entendam exatamente. Ah, mas eu nunca peguei o Power BI. Faz o seguinte, você pode baixar o Power BI. A gente tem vídeo no canal mostrando sobre isso. É gratuito para você baixar, instalar e trabalhar. Então, assim, bem tranquilo mesmo. E aí, você pode baixar e no nosso grupo, lá no WhatsApp, né, disso no WhatsApp, a gente tem o material, você pode baixar e você pode replicar a aula. Então, assim, mesmo que seja a primeira vez, você vai ver que não é complexo, assim, é bem legal, bem fácil, precisa de entender das técnicas e tudo, mas entendendo, nossa, fica show de bola. Nossa, é mais fácil que ganhar o Hexa. Vocês vão se apaixonar, com certeza. É bem mais fácil. Vocês vão se apaixonar pelo Power BI, tá? Se vocês realmente conhecerem, é ver como, nossa, é um negócio impressionante. Vamos lá, Cledson. A bola tá contigo aí, cara. Manda ver. Compartilhar a tela aí do Cledson. E muitas vezes aqui, pessoal, a gente vai tirar a tela aqui, né? E vai ficar só a tela assim aparecendo desse jeito aqui, para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? E aí fica melhor de visualizar e algum recado que tiver durante que a gente aparece. Cledson, tá contigo. Vamos nessa, mano. Valeu, Edson. Seguinte, pessoal. Vamos lá, então. Olha só. Como que se dá o Power BI? Você pode baixar o Power BI, você tá vendo minha tela totalmente em branco. Aí o que é que você vai precisar? Você vai precisar de arquivos, que é esses arquivos que você vai ter, olha só. Deixa eu pegar aqui. Um background bem top, que a gente já vai disponibilizar para você, e a base de dados. A base de dados, a gente pegou a nossa base do Excel. E por que a gente pegou a base do Excel? Porque normalmente é o que você tem mais acesso. Só que o Power BI tem mais de 100 possibilidades de conexões. Tá? Então você pode conectar com o Excel, com o Google Sheets, com o banco de dados diretamente, com arquivos em PDF, com pasta, arquivo da web, enfim, tem uma gama muito grande de conexões que você pode fazer. Mas o Excel é muito comum e você tem acesso, então a gente vai pegar a partir daqui. Deixa eu te apresentar a nossa base. Ela contém algumas guias. Por exemplo, uma guia com todas as seleções que já participaram de pelo menos uma Copa do Mundo. Então a gente tem todas elas aqui. A gente tem também uma informação com as finais de Copa do Mundo, né? Quem que disputou cada final e tudo mais. A gente tem todas essas informações aqui. Cleto, só dá um zoom artilheiros pro pessoal ver. Tá. Beleza, aqui, pessoal. Ficou melhor, Edson? Show de bola. Ele está mostrando para vocês a base, né? De onde estão as informações.
Pega as informações. Aí Então, o seguinte, nós que pegamos... a coluna G aí, por exemplo, é uma coluna onde tem são links de fotos, é isso? Isso, olha só, aqui são os artilheiros, né, das Copas do Mundo. A gente não pegou cada jogador que fez gol em Copa do Mundo, porque ia ficar uma base muito extensa. A gente preferiu, primeira vez, o pessoal tá começando, ser um pouco mais abrangente. Então a gente pegou só o artilheiro de cada Copa do Mundo. E aqui esses links são com imagens dos jogadores. Então a gente criou um link de imagem, tá bom? Pegamos ali a imagem dele, criamos um link e colocamos aqui. Então aqui, depois lá no Power BI você vai ver a foto dele, tá bom? Esse link aqui é um link de imagem. Depois a gente tem o quê? Todos os jogos de todas as Copas do Mundo, tá, pessoal? Aqui, desde 1930, que foi a primeira Copa, até a de 2018. Não temos ainda informações da Copa de 2022, mas depois é só você pegar as informações, jogar na base, atualizar e tá tudo certo. A posição que a equipe ficou, o número de jogos, o número de vitórias, de empates, de derrotas, quantos gols marcou e quantos sofreu. No caso, a gente está falando do Uruguai, né? E aqui a imagem do Uruguai, beleza? Nessa primeira Copa, o Brasil ficou na 6ª posição, jogou 2 vezes, ganhou uma, perdeu uma, marcou 5 gols, pegou 2, tá? E aqui a gente tem a imagem do Brasil. Depois a gente tem os anos de Copa do Mundo, tá? Desde 1930 até 2018, lembrando que entre 38 e 50, infelizmente não tivemos Copa do Mundo, porque estávamos o mundo em todo em guerra, né? Então, beleza. Feito isso, vou fechar aqui essa base de dados e vou levá-la lá para o nosso Power BI. Então, aqui eu vou clicar em importar dados do Excel. Vou lá na pasta que contém as minhas informações, a minha base de dados. Vou clicar sobre ela e vou clicar em abrir. Quando eu abrir essa base de dados, ele vai me pedir para conectar as tabelas que eu preciso, tá? E aí ele vai aparecer aqui para a gente vai conectar cada uma delas e vamos fazer o tratamento de dados. Nesse caso, especificamente, a gente não tem muitos dados a tratar, porque para diminuir o tamanho da aula, a gente vai focar principalmente na parte do DAX. E aí, a parte do Power Query, a gente não vai trabalhar tanto para a gente ganhar tempo, mas à medida que a gente necessitar, a gente vai fazer os tratamentos devidos, tá? Então, essa parte no nosso curso você entende muito bem. Aqui a Microsoft fez uma pegadinha. Ela deixou o amarelinho aqui, ó, carregar. E aí você pode imaginar que eu vou clicar aqui. Ela nos induz a isso. Mas, na verdade, você vai clicar em transformar dados, porque você vai ter que transformar esses dados para que eles possam ficar da melhor maneira possível. Então, tá abrindo aqui o nosso... está conectando e abrindo o nosso Power Query. Olha só, deixa eu ver, acho que abriu na outra janela. Ah, tá abrindo aqui. Beleza, e eu vou fazer os tratamentos necessários aqui. Nesse caso, não temos tantos tratamentos a serem feitos, mas eu vou tratar cada uma das tabelas, pessoal. Olha só, anos, beleza, tá perfeitinho do jeito que eu quero. Artilheiro, vamos dar uma olhada. Tem umas linhas em branco, que eu não necessito dessas linhas. Portanto, eu vou clicar aqui e vou pedir para tirar o nulo. Essas linhas em branco vão desaparecer, olha só. Vai ficar show de bola. Tá carregando aqui um pouquinho, tá? Então, o tratamento aqui basicamente vai ser esse aqui. Olha só, tirou, ficou perfeitinho como eu quero, os tipos de dados. Já observei que, ó, aqui é número. Eu quero deixar como número mesmo, tudo, número inteiro. Aqui é texto, né? Vou deixar como texto, tudo mais. Então, já observei que tá tudo corretinho. Vamos lá, para finais de Copa do Mundo. Show de bola, já tá perfeito. As Copas também já está perfeitinho. Beleza. E país, vamos ver. Ok. Em país aqui eu só quero essa coluna de seleção, não quero essa coluna 2, 3 e 4. Então eu vou clicar aqui e vou pedir para remover outras colunas. De resto, tá tudo ok. Então esse é o passo inicial, é você fazer o tratamento dos dados. Depois que você fizer o tratamento dos dados, que nem sempre vão vir lisinhos assim, você vai clicar em fechar e aplicar. Agora nós vamos efetivamente para o nosso Power BI, onde vamos começar a fazer todos os cálculos, onde vamos fazer os relacionamentos e tudo mais. Então as informações estão sendo carregadas, e aí a gente vai para a parte do relacionamento. A gente precisa fazer com que essas tabelas conversem. Por quê? Porque eu preciso saber se em determinado ano, quem que ganhou aquela Copa do Mundo. Então tem uma tabela de anos e uma tabela com as informações. E eu vou ter que conectar essas duas tabelas para que elas possam conversar entre si, tá legal? Então elas conversando entre si, a gente vai conseguir ter tudo que a gente precisa, tá? As informações continuam carregando, porque realmente essa base está um pouquinho pesadinha, tá bom? Mas no primeiro momento é assim. Depois que você faz esse trabalho, é só você clicar no botão de atualizar e tá tudo certo. Então, ó, já carregaram as informações. Você consegue ver aqui desse lado direito que você tem aquelas tabelas que nós trabalhamos. E vamos fazer, então, as conexões entre elas. Para fazer as conexões, eu vou clicar aqui em modelo, tá?
tá? Na parte de relacionamento. Ele vai trazer aqui para mim e eu vou organizar essas informações. Essa de Copa, eu vou deixar aqui bem no meio, vou aumentar. Vou colocar aqui, ó, ele já fez alguns relacionamentos e eu vou só conferir depois se esses relacionamentos estão corretos, tá? Deixa eu dar uma olhada se realmente eles estão como eu quero. País, eu quero que se ligue a partir daqui em seleção, beleza? Na verdade, deixa eu tirar aqui para explicar para você exatamente o que a gente vai fazer. Ou seja, vai ficar nesse melhor. Caso aí, Cledson, desculpa interromper, só para de repente traduzir melhor para o pessoal aí. Então, todas essas janelinhas que estão aí são todas as tabelas de forma separada, não é isso? Isso, exatamente. Beleza. Então, se cada uma tiver de forma individual, na hora de gerar ali os relatórios, não vai ter nenhum tipo de conexão, né? Então, o que ele está fazendo aí, gente, é pegar todas as tabelas de forma separada, ou seja, nós temos uma tabela chamada artilheiros, onde todos os dados dos artilheiros estão lá. Nós temos uma tabela de Copas, que todos os dados sobre as Copas estão lá. Nós temos uma tabela separada, né, de Copa Final, enfim, país e outros, e ficam separados. Mas por que faz isso? Porque é assim que, geralmente, né, uma estrutura de banco de dados funciona. Tá? Até para ganhar desempenho, tá, pessoal? Agora, que fica muito, complexo, banco de dados, não. Imagina que cada tabela é como se fossem vários cômodos de uma casa, sabe? Então você tem a cozinha, que as coisas da cozinha ficam na cozinha, né? Você tem um quarto, que as coisas do quarto ficam no quarto. Então, e tudo isso é conectado pela casa. Então é isso que ele está fazendo. Vai conectar os pontos para que na hora de gerar tudo, fique tudo conectadinho, bonitinho. Não é isso, Cledson, mais ou menos? E isso também faz com que a gente ganhe performance, tá, pessoal? Isso aqui não é para complicar, na verdade é para simplificar. E exatamente, no banco de dados, as informações elas vêm separadas. Porque tudo junto ia ficar meio complicado. Imagine, que eu preciso pegar lá na cozinha, e aí eu vou pegar o sabão, o sabonete que deveria estar no banheiro. Aí ia ficar meio difícil, né? Então, cada coisa em seu respectivo lugar. Facilita bastante a nossa vida, pode ter certeza. Só que a gente precisa que elas conversem entre si. E aí que você vai fazer as ligações. Como que você consegue fazer essas ligações? Para você fazer essas ligações, você precisa pegar tipos de dados iguais e conteúdos iguais. Por exemplo, eu quero saber o seguinte, eu quero fazer uma conexão por ano. Deixa eu até colocar para cá, porque eu vou fazer essa conexão dessa forma. Eu quero saber o artilheiro da Copa de 2002, que a gente sabe que foi o Ronaldo. Só que eu tenho os anos aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Até por conta dos filtros que você vai ver lá na frente. Eu vou pegar ano e vou jogar aqui para torneios. Olha só, arrastar aqui para torneios. Mas por que para torneios? Deixa eu mostrar para você o tipo de conteúdo que tem, e aí depois você vai entender. Olha só, eu já liguei, vou dar 2 cliques aqui. Vai aparecer pra gente uma janelinha. Torneios, na verdade, é o ano daquele torneio. Então, assim, o título que vem o cabeçalho não importa. Normalmente é interessante você ter o mesmo nome até para facilitar a sua vida. Mas se vem diferente, não importa. O que importa é que o conteúdo delas é o mesmo. Aqui contém os anos de Copa do Mundo e aqui também contém os anos de Copa do Mundo, tá? Então a gente consegue fazer elas conversarem através disso. Se eu depois fizer um filtro e escolher o ano de 1930, ele vai pegar somente essa linha ou todas as linhas que contêm anos de 1930. É por isso que a gente faz os relacionamentos. Ou seja, pessoal, desculpa interromper, Cledson, mas só para que às vezes vai traduzindo aqui mais. Ou seja, ele tem uma tabela. Quem já fez PROC-V no Excel sabe. Sabe quando você tem uma coluna que tem uma mesma informação que a outra? É nesse ponto que tem a convergência ali, né? Então, nesse caso, a coluna torneios tem um ano de 1930. E a outra, qual que é o nome da outra tabela? Dá ok aí? Artilheiros e anos da Copa. Então, quando puxar lá um filtro de por ano, ele vai ir nas duas tabelas e falar, beleza, tem um tipo de conexão aqui. Ou seja, todas as tabelas precisam ter um denominador comum, ou seja, uma informação aqui e aqui que elas conseguem se conectar. Seja matrícula, muitas vezes é matrícula, né? Ou número da nota fiscal, ID, código, normalmente é assim. Código, enfim, número da nota fiscal, número do boleto. Geralmente são dados únicos, isso é importante falar também, porque às vezes, quando você trabalha com textos, é um pouco mais complicado, né? Por exemplo, o ano 1930 só existe em 1930. Isso. Não vai ter 1930,5, não existe isso. Agora, quando você trabalha, por exemplo, com nomes, eu tenho um nome chamado Edson Cavalcante, só que deve ter outra pessoa que tem Edson com um Cavalcante também, numa linha de baixo, e aí atrapalha tudo. Então, ou seja, sempre de preferência, né, numérico. Certinho. E aí, vamos lá, já que a gente entrou nesse tema, vamos lá. Essa tabela ano é uma tabela que a gente chama de dimensão.
E essa aqui de artilheiro é uma tabela fato. O que significa isso aí? Significa que essa ano é uma tabela de cadastro e contém valores únicos. Já aqui na de artilheiro, a gente poderia ter mais de um artilheiro de 1930. Então a gente teria um relacionamento de um para muitos, né? Onde ano apareceria na tabela de anos da Copa uma vez, e aqui na de artilheiros, como é uma tabela fato, esse mesmo ano poderia aparecer repetidas vezes, tá? Então é importante a gente ter uma que contenha códigos únicos. Aí eu vou dar OK, e beleza, essas aqui já estão conversando. Se eu escolher 1930, eu vou pegar o artilheiro de 1930. Só que preciso fazer uma outra ligação. Eu vou ligar ano aqui com esse ano daqui. Então, com essa mesma tabela, né, de anos, se eu fizer um filtro, eu vou estar filtrando tanto o artilheiro quanto anos de Copa, tá? Então, eu vou estar fazendo esse filtro. Agora, um outro filtro que eu gostaria de fazer é essa daqui, de país, que a gente vai criar esse filtro, de seleção para seleção. Então, nessa aqui que contém o nome país, a gente tem o nome de uma seleção várias vezes. E já nessa aqui de Copas, que são todos os jogos que você tem em todas as Copas, uma mesma seleção aparece várias vezes. Por exemplo, o Brasil, você vai ver daqui a pouco, ele aparece 109 vezes aqui nessa tabela de Copas. Mas eu vou obter essa informação através desse filtro. Por último, eu acho que a gente nem vai chegar a utilizar essa daqui, mas eu vou fazer uma ligação aqui, tá? A princípio a gente não vai usar essa de Copas, beleza? A não ser que a gente imagine alguma coisa especial lá para frente, mas a princípio ela vai ficar em stand-by, mas vamos deixar daqui. Beleza, fiz aqui as conexões que nós precisávamos, e agora chegou o momento de nós fazermos os cálculos. Agora, antes de começar a fazer os cálculos, eu vou fazer uma coisa que normalmente ela fica para o final, mas aqui eu vou deixar logo para o início. Mas o que é isso que a gente vai fazer? É importar o background. O background que foi feito lá pelo nosso companheiro aqui, Ismael, ele que faz pra gente. Então você não precisa ser um cara bom de arte para fazer. Você pode chamar um amigo, alguém da empresa para fazer. Então como que eu faço o meu background? Eu clico aqui, ó, em formatar seu plano do relatório. Aqui eu venho para a tela de fundo. E aqui em tela de fundo eu vou buscar aquela imagem. Tá? Ela vai carregar um pouquinho, ó, procurar. Eu vou lá buscar a imagem. Ó, a imagem já está aqui. Então, se a pessoa caprichar na imagem, o seu dashboard vai ficar fenomenal. E eu vou clicar em abrir. E lembrando que esse dashboard, essa imagem aí, pessoal, tá lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, tá? Então, se você quer fazer o download dessa imagem, desse background, só ir lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, para você baixar essa imagem e utilizar, beleza? E lembrando também, exato, obviamente, estamos aqui, aproveitando enquanto tá carregando aí, eu também já aproveito para dizer para você que a Black Friday nossa, né, tá gostando dessa aula, quer mais detalhes, saber todos os pontos, tudo mais, nós temos a Black Friday Ninja, tá, que está disponível, 50% de desconto em todos os nossos cursos. Aqui embaixo tem um link, escolha o curso, tem o Excel completo, ao avançado, tem o Word, tem PowerPoint, temos o Power BI igual esse aqui que está vendo na tela. Nós temos o pacote Ninja Master, que é um curso com todos os nossos cursos, enfim, tudo com 50% de desconto. Aproveita aí também, se você quiser. Então vamos nessa? Beleza, opa. Tirei aqui, beleza. Olha só, pessoal, a imagem não apareceu. Carreguei, mas não apareceu, mas ela tá aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Aqui em transparência, eu vou diminuir essa transparência para 0 ou para algum valor que você deseja. À medida que eu vou fazendo a transparência, ela vai aparecendo a imagem. Beleza, eu vou deixar realmente em 0. E eu vou clicar aqui, como essa imagem veio muito grande, em ajuste para que ele possa ajustar. Mas aí você pode testar, normal, ajuste, preencher, como você quiser. Eu vou colocar em ajuste, porque ele vai ajustar. Então já ficou bem legal. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a criar os cálculos. Só que como eu gosto e é recomendado que você seja uma pessoa organizada, eu vou organizar as minhas medidas. O que são medidas? Medidas são os cálculos que você vai fazer para jogar aqui dentro, para que você possa realmente analisar as informações. E aí você vai fazer o seguinte, antes de criarmos as medidas, a gente vai deixar um local específico para elas. E a gente consegue esse local aqui, ó, inserir dados. Clicando em inserir dados, ele vai abrir uma janelinha para a gente. E nessa janelinha, eu vou colocar o nome de medidas, ó. Para que eu coloco todas as medidas ali. Medidas e vou clicar em carregar. Ele vai carregar uma medida, tá trabalhando aqui pra gente, e vai colocar aqui do lado direito, olha só. Tá carregando pra gente. Muito bem. Ficou aqui, ó. Medidas. O que é que eu quero obter de informação? Eu quero obter a quantidade de jogos, a quantidade de gols marcados, quantidade de vitórias, quantidade de títulos. E onde que eu vou obter essas informações? Olha só. Se eu clicar aqui na guia de dados, eu vou conseguir ver algumas informações super importantes para a gente. Está carregando aqui, eu vou clicar, por exemplo, em Copas. E nas Copas eu tenho todas as informações de modo geral.
eu tenho aqui o número de jogos que a equipe disputou em cada um dos anos. Por exemplo, em 1950, a Inglaterra disputou 3 jogos. Se eu fizer uma seleção aqui e buscar só o Brasil, só para você ter uma ideia do que é que acontece, olha só, Brasil, cadê? Aqui, ó. Nosso Brasil. E aí, o que é que acontece? O Brasil tem, eu vou colocar em ordem crescente para ficar melhor. Ó, em 1930, 2 jogos. 34, 1 jogo. 38, 5 jogos. E aí, assim por diante, tá? E assim por diante. Então, se eu conseguir somar essa coluna, eu vou saber quantos jogos a equipe fez. Eu também posso descobrir quantos gols marcados aqui em Gols Pro. Ou seja, eu preciso somar essa coluna, tá certo? Então, eu vou obter essas informações por meio disso, tá? Gols contra também, eu vou obter essa informação aqui. Como que eu faço para obter a quantidade de títulos? A quantidade de títulos eu preciso contar quantas vezes aparece essa seleção. Nesse caso, eu acho que o Brasil aparece 21 vezes, né? São 21 Copas, 22 agora com a Copa do Catar. Então, 22 Copas do Mundo. E aqui no caso da base só tem 21. E eu preciso descobrir quantas vezes ele ficou na posição, ó, que é a posição que você ficou. Quantas vezes ficou na posição 1. Então, quando eu estiver fazendo a minha medida, é como se eu estivesse fazendo um filtro desse jeito. Só que eu não posso vir fazer esses filtros aqui. Então, eu vou criar alguma medida, algum cálculo, que conte para mim quantas vezes aparece, desde que a posição seja 1. Então, beleza. Dei aqui um upgrade aqui, basicamente, do que é que a gente vai fazer, para que a gente não precise ir voltando, mas você fazendo uma aula na primeira vez, na segunda, você vai entender exatamente o que é que eu falei, porque ficou bastante claro. Então, vamos voltar para cá e vamos fazer os cálculos, tá? A gente vai fazer esses cálculos aqui. As informações que eu falei para vocês da tabela, é dessa tabela aqui, ó, Copas, tá? Tabela Copas. Eu vou deixar ela até aqui aberta para que você possa ver as colunas que a gente vai estar trabalhando. Então aqui em medidas, eu vou clicar com o botão direito, nova medida. Ele vai abrir para mim o campo de medida e eu vou contar, somar a quantidade de jogos, tá? A quantidade de jogos aqui pra gente. Vou dar um zoom para ficar melhor. Tá dando para ver legal, Ed, desse tamanho? Aumente, aumenta mais. Opa, tava tentando entrar aqui. Tá legal pra mim, cara. Tá ok. Então tá ok, né? Beleza, ó. Eu preciso dar um nome para essa medida, tá? Um nome. E depois do sinal de igual, eu vou fazer o cálculo. Lembrando que as funções no Power BI, elas por padrão são todas em inglês, tá? Então assim, independente do idioma que você está trabalhando, as funções são em inglês. Isso, no primeiro momento, para algumas pessoas, pode parecer ruim, mas na verdade é muito bom. É muito bom isso, porque independente do idioma que você está trabalhando, ou se você recebe está desenvolvendo com alguém lá de fora, independente do idioma dele, as funções vão ser a mesma. Então, se eu quero somar, eu vou usar a função sum. Nesse caso, eu não preciso, e lá na sua versão, qual que é a função? Não, depende da versão. Se o cara está desenvolvendo em japonês, as funções são em inglês. Então, a função soma, ela vai somar. Vai somar o quê? Aqui, ó, número de jogos. E aí você precisa se atentar aqui. Tanto aquela coluna que você quer somar, mais a tabela. Porque você pode ter duas colunas de tabelas diferentes ou mais com o mesmo nome. E aí você precisa se atentar para pegar da tabela correta. Nesse caso, eu estou pegando a coluna, número de jogos, da tabela Copas. Então eu vou clicar aqui e vou fechar o parênteses. Vou dar Enter. Quando eu der Enter, ele vai trabalhar, eu estou trabalhando nisso. Mas aí você fica perguntando, mas peraí, cadê o resultado? O resultado está aqui, ó. Essa medida já está aqui. E antes de colocar essa medida para cá, só por questão também de organização e de produtividade para facilitar a nossa vida, eu vou ocultar essa coluna 1, que eu não poderia ter feito antes, porque eu precisava de algum conteúdo aqui dentro dessa tabela. Mas quando eu ocultar, você vai ver que essa medida vai sair daqui e vai ficar aqui em cima. Porque do jeito que está no momento, ela fica em ordem alfabética, por isso que ela ficou aqui. Então assim, é meio ruim quando você tem muitas tabelas. Quando você oculta essa coluna 1, ela vem aqui para cima, e aí vai facilitar a nossa vida, porque a gente vai saber que sempre ela vai estar lá em cima. Tá? Mas eu preciso ter algum conteúdo aqui dentro. Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, e agora eu vou clicar em ocultar. Olha só. Ocultou lá em cima. Muito bem. Agora, como que eu faço para ver esses jogos? Para ver essa medida, eu preciso colocar dentro de algum visual, que são esses aqui que você está vendo. Nesse caso, eu vou pegar um visual de cartão. Ó. Cartão. Ele vai colocar aqui pra gente. E eu só preciso organizar isso aqui, ó. Olha só. Organizar aqui do tamanho que eu quero. E jogar esses jogos, tá? Ficou redundante, aqui para esses campos. E vai aparecer um total de quanto? De 1.800 jogos que foram realizados de modo geral.
Daqui a pouco, quando a gente aplicar os filtros, você vai perceber, eu quero do Brasil, ele vai filtrar só os jogos do Brasil. Muito bem. Para ganhar um pouquinho de tempo também, eu vou copiar, eu vou fazer algumas cópias aqui, ó. 2, 3, 4. Ó, vou colocar aqui. Já no jeito, depois eu só troco as informações, tá? Eu quero saber agora os gols marcados, quantos gols que a equipe marcou. Então eu vou clicar com o botão direito, nova medida. Aqui eu vou dar o nome de gols marcados. E vou fazer uma soma da coluna de gols pro. Olha aqui, ó. Gols pro de Copas. Cuidado para você não pegar gols de artilheiros. Isso aqui vai ser para um outro momento. Nesse momento eu quero ver os gols marcados pela equipe. Então, cuidado para você não pegar tabelas, colunas erradas. Beleza? Trabalhou? Vai criar? Agora, vou fazer o seguinte. Vou tirar, vou clicar aqui nesse que eu quero. Vou retirar aquela medida e vou colocar que eu quero agora. Ó, no total, nas Copas do Mundo, foram marcados 2.548 gols. Para descobrir a quantidade de títulos, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Não vai ser tão absurdamente diferente, mas um pouquinho diferente. A gente vai fazer o seguinte. Vai clicar com o botão direito, nova medida. Tá? Opa, tá carregando aqui pra gente. Nova medida. Títulos, né? Títulos. Eu vou usar uma das funções mais poderosas do Power BI. Qual que é essa função? A função chamada Calculate. A função Calculate é uma função que muda o contexto de filtro. Não dá para explicar em detalhes aqui nesse momento, mas o Power BI tem uma coisa muito legal, que é você pegar um cálculo e jogar dentro de outras informações, e ele filtrar as informações e trazer para você bem repartidinha, por exemplo, quanto cada vendedor vendeu, quantos produtos e tudo mais. Tá? Fica bem interessante. Mas nesse caso eu quero modificar esse contexto, tá? De filtros. Eu quero contar o seguinte, ó, eu quero usar a função calculate, eu vou dar um shift enter para digitar na linha de baixo, na digitação, e eu vou fazer uma contagem, como eu falei para vocês, ó, count, beleza? Eu quero contar quantas vezes aparece uma determinada seleção. De onde, ó? Seleção aqui de Copas. Então, fecho parênteses, eu estou contando aqui, ó, quantas vezes aparece alguma seleção lá, independente da seleção que for ali. Então, ele está dando um total de 21, esse valor aqui. Mas como que eu sei? Porque eu sei que na verdade, 21 não, pessoal, desculpa, eu confundi. Tá dando um total aí que eu não sei nem qual que é, na verdade, tá? 21 são títulos, né? Ele tá dando ali quantas seleções aparecem nos jogos. Então tem uma quantidade enorme. O Brasil mesmo aparece várias vezes ali. Só que eu não quero que apareça tudo, eu quero aplicar um filtro. Então quando eu coloco uma vírgula, ele bota aqui filtro. Eu preciso fazer um filtro. Eu quero contar a seleção somente quando a posição dela for igual a 1. Essa informação tem lá na minha base de dados e foi aquilo que eu expliquei para vocês alguns minutos atrás. Então é o seguinte, ele vai contar a seleção, por exemplo, seleção brasileira, quando eu selecionar, aparece 100 vezes. Agora, quantas vezes ela ficou na posição 1? Aí ele vai trazer 5 vezes, ou seja, 5 vezes eu fui campeão. Então, Enter, e vamos verificar isso aqui, ó. No total, ele deve trazer aqui o resultado 21. Deixa eu carregar. Tá, beleza, carregou aqui pra gente, ó. Vou tirar aqui jogos e vou jogar títulos. Beleza, 20 títulos. Beleza. A outra informação que a gente precisa ver aqui é a questão dos artilheiros, tá? Eu preciso contar os artilheiros. E aí, o artilheiro, a gente vai contar o artilheiro da Copa, e não o artilheiro daquele país naquela Copa, tá? Pra ficar bem claro para vocês. Eu vou escolher o ano, tipo 2002, e vai aparecer a quantidade de gols que o Ronaldo fez. Essa informação, na verdade, eu tenho ela aqui, ó, na tabela de artilheiro, e não mais na tabela de Copas. Fique bem claro isso pra gente, ó. Então esse relacionamento é interessante por isso. Aqui tem o artilheiro de cada uma das Copas. Se eu escolher 2002, ele vai mostrar Ronaldo 8 gols. Então vamos lá. Vamos voltar para cá para a gente fazer esse cálculo aqui. Que na verdade é um cálculo bem simples. Eu vou simplesmente dizer para ele fazer uma seleção para a gente, tá? Fazer uma seleção do ano que a gente escolher. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito, nova medida. Aqui eu vou dar o nome de gols
Opa. Gols, artilheiro da Copa. O nome pode ser o nome que você quiser, tá? E vou usar uma função chamada Select Values, tá, pessoal? O que é que faz a função Select Values? Ó? Ela retorna o valor quando há apenas um valor especificado, ou seja, quando a gente filtrar uma informação específica. E como eu quero ver a quantidade de gols, eu vou colocar aqui, ó, gol, artilheiros. Então, ele vai filtrar para mim e vai mostrar a informação quando eu escolher um ano. É como se eu pegasse ali, fizesse um filtro e mostrasse só uma informação. E quando tem só uma informação, ela mostra. Então, nesse caso aqui, olha só, eu vou colocar aqui gols artilheiros da Copa, tá? É assim, branco. Daqui a pouquinho a gente trata esse em branco. Vamos focar em outras coisas nesse momento. Agora, eu quero saber a quantidade de vitórias que minha equipe teve, de derrotas e de empates. Eu quero colocar isso aí num gráfico de rosca. E para a gente já ver acontecendo todo o efeito, eu vou clicar aqui no gráfico de rosca, para que ele mostre esse gráfico aqui para a gente. Então, deixa eu organizar. E à medida que eu for criando, a gente vai pegando ali. Olha só. Botão direito, nova medida. Eu quero saber a quantidade de vitórias que a nossa equipe teve. A quantidade de vitórias, ela tá lá naquela tabela de Copas. A gente tem a quantidade de vitórias da equipe naquele período, tá? Tá demorando um pouquinho carregar aqui pra gente, tá? Mas já vai carregar. Fique tranquilo que já vai carregar. Tá demorando um tiquinho aqui. Quando carrega, a gente tem algum recado importante, Edson? Não, basicamente é isso. É aquilo que a gente já falou, né? No início eu comentei que a aula ia ser bem detalhada, né? De repente, se você viu, olhou, viu, cara, nossa, eu perdi algum detalhe, não se preocupe que essa aula tá gravada, né? Enfim, você pode assistir depois, mas lembre-se que até sexta-feira, tá? Depois disso, a aula sai do ar, ou seja, você consegue rever essa aula, tá? Aproveita, reveja. Já também faz o download lá do material, tá? Tanto na aula de ontem, aliás, de anteontem, né? De Excel também, que nós fizemos um dashboard igualzinho, né? Para esse da Copa também, que é sobre o Excel, no caso, fizemos ali passo a passo, foi bem legal essa aula também, e a planilha está disponível lá no nosso grupo, tá? E lembrando que quem quiser fazer parte do nosso grupo de alunos do Clã de Ninjas, pessoas que com certeza, assim, em poucos meses, poucas semanas até, vai estar em outro nível na ferramenta, consequentemente em outro nível na carreira. Aqui fica meu convite para você entrar na nossa turma com 50% de desconto no nosso curso. Temos um pacote aqui, um Ninja Master, cara, que é o nosso maior pacote, assim, ó, sério, tá praticamente de graça, assim, tá super acessível. Você vai ver aqui embaixo que as informações aqui, que é um valor, assim, menor que uma pizza por mês, meu, assim, você vai ter acesso ao Excel completo, do zero ao avançado, dashboards do zero ao avançado, enfim, você vai ter muitas coisas aí, beleza? E é isso, tá? E qualquer coisa que você quiser também, algum tipo de informação, dúvidas, enfim, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que está aqui embaixo também as informações lá no grupo no WhatsApp também, você pode entrar lá, beleza? Acho que basicamente é isso. Deixa eu só ver aqui com o Cledson. Tem outro recado também importante, tá? Tem outro recado importante também. Para quem acha que curso online não dá certo, enfim, cara, tira isso da cabeça, tá? Porque um curso online, ele até, se duvidar, ele é até melhor do que um curso presencial. Por que eu digo isso? Porque o curso online você consegue rever quantas vezes quiser, diversas vezes, assim, no seu tempo, no seu período, enfim, tudo, sabe? E no curso presencial é uma coisa legal, porém você não consegue acessar tanto assim. Depois, né? Você não tem acesso ao mesmo material. Você vai ter pouquíssimas lembranças, né? Quantas vezes você já viu uma pessoa que fez um curso de Excel e daqui a uma semana, 2 semanas, um mês, fala, nossa, esqueci tudo, nem lembro mais como é que funciona, enfim, sabe? E isso é algo ruim, sabe? E no online, não. No online você tem essa possibilidade de acessar tudo novamente, enfim, tá? E tem o certificado também no curso. Todos os cursos nossos têm certificado, reconhecido nacionalmente. Nosso KNAI, né, do nosso CNPJ, é reconhecido no sentido de ensino de hardware e software, tá? De informática. Ou seja, aqui você vai ter um ambiente seguro para você conseguir crescer, tá? Eu só vi aqui com o Cledson. Opa, deu certo. E aí, Cledson? E aí, vamos nessa, então. Vamos nessa. Continuando. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Minha tela tá com o pessoal aí? Beleza. Então, pessoal, ó, carregou aqui, vamos nessa.
eu quero saber o número de vitórias. E aí, como que eu faço para saber o número de vitórias? Assim como eu obtive a quantidade de gols e a quantidade de gols marcados, eu também tenho na mesma tabela uma coluna só com vitórias. Então, eu vou digitar aqui, ó, vitórias. Opa, vitórias. E vou fazer uma soma, tá? E vou chamar vitórias, ó, Copa Vitórias. O que ele vai fazer? Ele vai somar a quantidade de vitórias que eu tenho ali. Muito bem. Então, vou arrastar para cá. E aí, no caso, como eu só tenho uma informação, vai dar 100%. Quero saber a quantidade de derrotas. Botão direito, nova medida. Derrotas. Vamos lá, mais uma soma. Derrotas. Opa. Derrotas da tabela de Copas. Muito bem. Então, já tem uma quantidade ali também. Beleza. Passa para cá. É só ficar 50-50, né? Obviamente, quando um time ganha, o outro perde. Então, como a gente está vendo lá de maneira geral, é isso que acontece. Vamos lá. Agora eu quero trazer a quantidade de empates, tá? Quantidade de empates. Botão direito. Nova medida. Empates. E aí eu vou fazer a soma de empates. Parênteses. Enter. A quantidade de empates está aqui. Eu vou arrastar aqui para esse local. Ó, então já tenho aqui, ó, vitórias, empates e derrotas. Beleza. Aqui embaixo, no gráficozinho de baixo, eu quero mostrar de maneira geral, em todos os anos, a quantidade de gols marcados por equipe em cada um dos anos que ela disputou a Copa do Mundo. Então eu vou pegar, eu quero demonstrar essas informações através de um gráfico de linha. Então eu vou pegar aqui o gráfico de linha, vou modelá-lo para que ele possa ficar direitinho aqui. Bom, beleza. Vou colocar anos, e esse anos aqui da tabela de anos, que é a minha tabela de dimensão, eu vou jogar para cá, para eixo, beleza? E gols marcados, aqui para eixo Y, beleza? Ó, já mostra aqui uma visão geral para mim, de todos os anos que nós tivemos Copas do Mundo. Ó. Só, beleza, tem uma visão um pouco mais geral. Beleza. O que é que eu quero colocar além disso aqui? Eu quero gols sofridos. Então eu vou fazer uma soma, direito, nova medida. Tá? Eu quero anotar os gols sofridos pela equipe. Então, ó, gols sofridos. E aí eu vou fazer uma soma de gols contra. Muito bem. Essa informação é bem simples. Você vê que basicamente a gente está fazendo bastante soma aqui. E é isso que a gente quer. Então, eu vou arrastar aqui os gols sofridos para cá também. Olha só. Beleza? Eu tenho uma visão geral. Ah, por que apareceu só uma linha em vez de duas? Calma. Quando a gente fizer a filtragem pela equipe, a gente vai ter uma visão um pouco melhor. É porque nesse momento, especificamente, toda vez que você marca um gol, uma equipe sofre também um gol, né? E a gente está vendo uma visão aqui bem geral, tá bom? A gente vai voltar para cá. Galera, agora a gente precisa trabalhar uma outra questão, que é a questão das imagens aqui. E como que a gente vai fazer isso? O Power BI, ele não tem atualmente um visual padrão de imagens. Isso aqui que você tem, que já vem no seu Power BI, não fazem isso. Então a gente precisa importar um visual. E aí você, nossa, muita gente faz visual. Você pode fazer um visual e colocar na loja da Microsoft. A própria Microsoft lança algumas, outras empresas especializadas. Então, você vai clicar aqui, obter visuais e obter mais visuais. Aí, a gente vai buscar algo relacionado à imagem, tá? Ele carregando aqui pra gente, ó. Eu vou clicar aqui e vou digitar simplesmente imagem, sem o N, tá? Porque eu buscando no inglês fica melhor. Então, aqui eu vou pegar esse visual aqui, entre outros que possa ter aí para você pegar. Simple Image, tá? Ele vai carregar para mim e eu vou simplesmente adicionar esse visual, que vai adicionar um visual bem legal que vai me permitir, né, trabalhar ali com imagens. Vai ficar bem legal. Vou adicionar isso aqui. Ele é um pouquinho mais pesado mesmo, mas é natural trabalhar com imagem ser um pouquinho mais pesado. Olha só. Importou e ele está aqui embaixo. Ó. Então, vou colocar aqui e vou organizá-lo porque eu quero ver aqui. Ó. Aí você organiza também o que você quer e tudo mais, tá? A medida que você quer. Como que eu faço para colocar essa imagem? Aonde que eu tenho essa imagem? Eu quero pegar o artilheiro de uma determinada Copa. Então, aqui em artilheiros, eu tenho, entre outras informações, a URL de cada jogador, a foto de cada jogador. Só que no caso de imagem, eu preciso fazer um tratamento um pouquinho diferente. Eu preciso clicar aqui,
e categorizar isso aqui, tá? Imagem, cidade, a gente precisa trabalhar esse tipo de informação um pouco diferente. E eu vou colocar aqui o URL da imagem. Então, essa coluna ela precisa estar como URL da imagem. Então, só para mostrar para você. Ele precisa conhecer que isso é uma imagem. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para os meus relatórios. E aqui eu vou pegar a artilheiro e vou jogar a URL dele para cá. A URL da imagem. Olha só. A princípio, apareceu uma imagem qualquer. Mas agora, quando a gente colocar os filtros, você vai perceber que a gente vai conseguir ter essa imagem um pouco mais interessante. Eu vou pegar um filtro por país e também por Copa, né? Por ano de Copa. Então, eu vou clicar aqui em segmentação. Ele vai abrir aqui para mim. Tá? E eu vou procurar aqui, ó, país e vou jogar a seleção. Seleção específica, beleza. Tá? Vou pedir para ficar em um suspenso, para ficar melhor. Quando eu clicar aqui, eu posso ver as seleções. Bem. Vou diminuir um pouquinho. Deixar aqui, beleza. Vou tirar uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, jogar para cá. E vou só substituir, ó, tirar aqui seleção. E vou pegar em anos, jogar anos de Copa. Tá ok. A gente lembra quem foi o artilheiro da Copa de 2002. Portanto, se eu clicar aqui e escolher 2002, que foi o Ronaldo, é para aparecer a foto do Ronaldo. Olha só, tem um pequeno delay, tá? Normal, mas aparece Ronaldo. O close foi em 2006, então vai aparecer realmente o close aqui. 2010, quem foi o artilheiro de 2010? Tá, vai aparecer aqui pra gente, ó. Foi o Miller. Aqui foi o James Rodrigues, tá? Porque nós chamamos Rames, mas ele gosta que chama mesmo de James, tá? Então, tanto faz. E aqui os últimos que fica mais fácil a gente lembrar, tá? Então, realmente tá funcionando perfeitamente. Eu preciso saber também quem foi a equipe que ganhou a Copa. Então, eu vou colocar aqui o ano de 2002 pra gente ver aparecendo o Brasil. E como que eu faço? Eu vou colocar mais uma vez o visual de imagem. Diminuir um pouquinho, jogar para cá. Vou colocar aqui na URL, nas copas, cadê que é? Copas, eu tenho a URL aqui, ó, beleza? E eu não preciso ir lá em dados para categorizar, não. Posso clicar aqui mesmo, e aqui vai aparecer também as mesmas opções. Eu vou colocar o URL da imagem, tá? Como aqui eu já escolhi 2002, ainda não vai aparecer o Brasil, porque eu preciso fazer algo ali para poder mostrar para você, tá? Então, deixa ele só organizar, porque essa base é um pouquinho maior mesmo, tá? Ó, já organizou. E vou jogar essa URL para cá. Então, assim, ele vai mostrar qualquer seleção aí, não importa, a gente vai organizar depois, ó. Tá? Beleza? Certo? Só que eu quero o seguinte, apareça a seleção campeã. E aí, onde que eu tenho essa informação? Aqui na posição. Então, eu vou usar um recurso que muitas pessoas não utilizam, né? Mas esse recurso é muito poderoso, que são os filtros aqui. É tão simples de usar, e aí você pode usar um pouco mais. Se eu pegar a posição, e vou jogar para cá. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, nesse visual tem muitas imagens, mas eu não quero mostrar todas. Eu só quero mostrar quando isso aqui foi igual a 1. Eu só quero mostrar quando você faz um filtro aqui, ó, 2002, ele mostra todas as seleções de 2002. Mas quando você colocar a posição, ele vai colocar só a posição 1. Aí você vai aplicar um filtro aqui diretamente, sem precisar fazer ali uma medida. Olha só, já apareceu o nosso Brasil. Aí eu vou fazer o quê? Vou tirar uma cópia, isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, não tirei aqui, peraí. Clicar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V e mais um Ctrl+V, tá? Porque eu quero 3. Então, eu vou jogar esse aqui para cá. Esse aqui eu vou jogar para cá. Peraí. O visual, assim, ele é um pouquinho mais chatinho de trabalhar mesmo, tá? Mas o resultado é sensacional. Aqui no terceiro, eu vou simplesmente trocar aqui a posição, ó. Opa, acabei tirando. Vou filtrar de novo, né? Já que eu tirei o filtro dali. Pra fora. Aqui, beleza. É igual a 3, né? Clicando aqui no terceiro. Então, quando tiver o número 3, ele vai filtrar ali a informação pra gente. No caso ali, a Turquia. Aqui, eu vou novamente na posição, tá? Vai tirar para mim. Então, eu vou clicar aqui de novo. É igual a 2. E deve aparecer ali a Alemanha, se tiver tudo certo. Beleza. Então tá, depois a gente organiza aqui. Então, pessoal, o nosso dashboard está funcionando perfeitamente. Só que a gente vai precisar fazer um ajuste para deixar bonito, tá? Então, para deixar bem legal mesmo, a gente vai usar uma técnica super interessante, que é formatação do visual, tá? Eu vou clicar aqui, e aqui eu vou clicar em formatar o visual,
Vou pedir primeiro para tirar esse branco aqui de trás. Então, para isso, eu venho em geral, efeitos, e vou desativar a tela de fundo. Ó. Já assumiu. Agora a letra, eu quero deixar ela branca. Então, vou clicar aqui em visual, valor do balão, e vou pedir para deixar na cor branca. Já vai ficar melhor. Beleza. Esse nome jogos, eu vou deixá-lo aí. Só que aí, eu vou modificar a cor dele também para branco. Esse visual aí esse elemento, na verdade, é um rótulo da categoria. Então, eu vou clicar em rótulo da categoria e vou pedir para ficar também na cor branca. Para ganhar um pouquinho de tempo e não ter que fazer de um por um, eu vou clicar aqui e vou passar para o segundo, clicar em precisar de formatação para o terceiro e aqui para o quarto. Eu posso ainda clicar aqui e jogar para cá, só que aí ele não vai completar, né, especificamente, porque é um visual diferente, mas aí a gente já aproveita o que der para aproveitar e trabalha no restante, olha só. Beleza, já ficou mais interessante. Aqui eu vou mudar esse título aqui de cima. Onde que eu mudo esse título? Aqui em geral, em título, eu posso mudar logo a cor do texto. Só que em vez de deixar vitórias, derrotas e empate, eu vou mudar simplesmente para desempenho. Desempenho. Beleza? Desempenho. Essa legenda eu não quero também. Então eu vou clicar aqui e vou em legenda desativar. Eu desativei. Mas eu não sei agora onde é derrota, vitória e empate, a não ser que eu pare o mouse aqui em cima para ver o que são vitórias. Então o que eu vou fazer? Aqui são rótulos dos detalhes. Eu vou entrar aqui e vou escolher o tipo de conteúdo. Nesse caso, eu quero colocar categoria e dados. Então, eu vou ver vitórias e a quantidade de vitórias. Onde que eu trabalho a cor? Aqui nas fatias. Então, ele coloca as cores que ele quer. Eu vou pegar cores mais apropriadas, tá? Poderia pegar exatamente as cores, mas eu vou pegar a partir daqui, ó. Eu vou pegar esse aqui para vitórias. Eu vou colocar esse roxinho aqui, eu acho que vai ficar bom. Para derrotas, eu vou colocar um tom mais avermelhado, sim. E para empates, eu vou colocar um tom mais pro cinza. Acho que ficou bom. Deixa eu trocar aqui para vitórias, vamos ver aqui. Acho que vitórias tá bom, tá bom. Beleza. Olha só, ficou interessante. Vou aproveitar esse visual, vou copiar e vou jogar aqui, nesse aqui de baixo. Olha que legal. Beleza. Como esse visual aqui tá um pouquinho diferente, a gente vai fazer o seguinte, antes de mexer nesse visual, a gente vai precisar o seguinte, eu não quero que esse visual se molde de acordo com o ano, eu quero que ele mostre todos os anos ali de uma vez por todas. Então, para isso, eu vou ter que clicar nessa segmentação de anos, vir aqui em dados, analisar, isso, não, formato. Eu sempre troco isso aqui. Sempre, sempre. Eita coisa. E vou clicar aqui em editar interações. E olha só, quando você clica no visual, ele mostra todos os visuais os filtros. Nesse caso, eu quero dizer para ele, eu vou clicar aqui em nenhum. Por quê? Eu não quero que obtenha filtros quando eu fizer isso aqui. Porque se eu fizer isso aqui, eu escolher 2002, ele vai mostrar só 2002 para mim. Então, eu vou clicar aqui, ó, você vai ver acontecendo. Ó. Ele já mostra geral. Vou desativar isso aqui. E agora sim, eu vou começar a formatar. Esse eixo Y aqui, onde tem 100 e 200, eu vou tirar. Eixo Y. Então, clico aqui, venho em formatar seu visual. E aqui eu vou tirar o eixo Y. Ele também pede para mim tirar o título, tá? Se eu quiser. Então, eu entro aqui no visual e tiro o título. Beleza. Ok. E eu vou tirar também esse título aqui de cima. Nesse caso, eu venho em geral. E aqui eu marco a opção título. Ou melhor, desmarco. Olha só, já apareceram algumas informações mais interessantes aqui na parte de baixo. O eixo Y, eu vou clicar aqui em visual, o eixo X, na verdade, e vou colocar na cor branca, ó, aqui em valores. Vou pedir para ficar na cor branca. Olha que interessante. Eu vou aplicar a legenda. Nesse aqui eu vou aplicar a legenda. Vou ativar a legenda. Vou pedir para essa legenda ficar centralizada. Cadê? Ó, superior centro. E também, na legenda, aqui na parte de texto, eu vou pedir para ficar com texto branco, porque facilita bastante a minha visualização. Além disso, eu vou ativar também os rótulos de dados aqui embaixo, que são os valores, olha só. Fica mais interessante quando eu tenho aqui os valores. Que legal. Se eu escolher uma seleção, como por exemplo o Brasil agora, eu vou poder ver as informações do Brasil. Quantos gols a gente marcou em cada uma das suas respectivas Copas, tá? Então fica super interessante de ver essas informações. Fica muito fácil de ver. Tá ficando legal. E aí, Ed, você tá gostando desse dashboard? Tá ficando legal? Não só tô gostando, mas como tô reassistindo essa aula, tô aprendendo de novo, né? Alguns detalhes sempre passam ali. Muito legal, Cledson. Lembrando, pessoal, que vocês vão poder baixar esse dashboard aí para vocês, as imagens e tudo mais. E é claro que você pode, por que não, né? Aproveitar esses mesmos layouts, enfim, e fazer também, já se inspirar para fazer um dashboard aí na sua empresa com alguma informação que você está precisando, as técnicas ali, as funcionalidades, enfim, é igual, né? Ou seja, aproveita aí, mas tá bem legal. Manda ver. Beleza?
Então, pessoal, olha, voltando aqui, carregou direitinho, beleza? Então, vamos nessa. Vamos nessa aqui, ó. Vou escolher aqui novamente o Brasil, né? Vou lá escolher Brasil. E aí você vai ver realmente as coisas acontecendo. Olha só. O Brasil, em 2002, nós tivemos 7 vitórias, nós marcamos 18 gols, ganhamos um título naquele ano. E aí você vê a informação aqui do artilheiro da Copa, que por coincidência foi do Brasil. E aí 8 gols. E aqui aparece a foto do Ronaldo. Aqui aparece pra gente, olha, a nossa seleção. E aí a gente vai só fazer um ajuste para deixar bonitinho aqui, ó. Eu vou clicar nesse visual. Venho aqui na parte de formatar o visual, geral, efeitos, eu vou desativar a tela de fundo. Aí assim não vai aparecer esse branco, tá bom? Vou fazer o mesmo para os demais, para ficar muito mais interessante, tá? Ah, mas por que a Alemanha ficou com branco? É porque isso aí já veio da imagem mesmo, tá? Não foi aqui da... A gente tirou a tela de fundo, mas a imagem da Alemanha, ela originalmente veio assim. Bom, por isso que não saiu, mas você viu que os outros, como já estavam mais organizados, acabaram ficando excelentes. Pessoal, para finalizar de fato, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui e vai formatar a segmentação, tá? Então, como que faz para deixar ela com essa cara aqui? Você vem aqui em formatar o visual, e aí a gente vai também em geral e tirar a tela de fundo, olha só, a gente vai tirar essa tela de fundo. Só que quando a gente tira a tela de fundo, a gente pouco vê as informações. Eu preciso modificar esse cabeçalho. Onde que eu modifico? Aqui em visual, eu tenho cabeçalho, e aqui eu vou deixar na cor branca, bem. Os valores eu vou também colocar na cor branca, para aparecer aqui o nome do país. Se eu clicar aqui, eu não vou conseguir ver, então eu preciso modificar essa tela de fundo. Nesse caso, eu tenho aqui embaixo mesmo uma subcategoria de valores, tela de fundo. E aí eu vou trocar, eu vou escolher uma cor que se adequa mais. Eu vou pegar esse tom aqui, vamos ver se vai ficar um tom interessante. Não gostei muito não. Esse aqui eu acho que se adequa mais. Beleza. Ou se você quiser, você pode pegar a referência exatamente da cor, ou até clicar aqui em mais e procurar aqui ó, uma cor que se adequa um pouco mais. Eu acho que essa ficou boa. Então, beleza. Para não ter que fazer a mesma coisa com o segundo, você vai clicar aqui e olha só. Opa, passou aqui em cima. Vamos nessa. Aqui de novo. Agora vai... Beleza. Então, pessoal, ficou super interessante. Vou trabalhar só a cor dessa linha aqui, ó. Clicar no visual, venho aqui em cima. Linhas, cores aqui embaixo. Isso. Aí, gols sofridos, eu vou colocar num tom de vermelho. E gols marcados, eu vou colocar num tom, sei lá, amarelo. Vamos ver se vai ficar bom. Esse vermelho quase não apareceu, né? Então, vou colocar num outro tom aqui. Deixa eu me ver. Não, vou colocar... aqui apareceu mais. Então, olha só, a gente vê o desempenho da seleção nas Copas aí. Essa parte de artilheiro, ele é artilheiro da Copa, então se eu escolher aqui o ano de 1930, eu vou ver o desempenho do Brasil em 1930, mas a parte do artilheiro é só da Copa, tá? Vou tirar a tela de fundo desse aqui também para assumir essa parte branca, que vai ficar mais interessante. Ó. Geral, efeitos, tela de fundo. Ok. Aí eu vou organizar um pouquinho. Show de bola. E esse em branco aqui, pessoal, aqui a gente vai fazer um tratamento bem simples. Venho aqui em medidas, e aqui eu vou aplicar uma função... Vou aumentar aqui de novo. Ó, eu vou colocar tudo numa mesma linha para facilitar nosso entendimento aqui, ó. Facilitar bem pra gente se deixar isso aqui desse jeito. Vou copiar e vou dizer o seguinte, ó. Se... Vou abrir a função, né? Se não abrir, não vai. Se... Opa, vou baixar aqui, desculpa, pessoal. Equivoquei. Se tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui for branco, como que eu faço para saber que isso aqui é branco? Eu vou usar uma outra função. Qual que é a função? IsBlank. Então, a função isBlank, vou colocar esse conteúdo tudo aqui dentro. Se por acaso tudo isso aqui aparecer branco, que é o caso que está aparecendo agora, ele vai colocar o quê? Vai colocar 0. Caso contrário, aí ele vai fazer esse cálculo aqui. Tá? Então, eu deixei tudo numa mesma linha, mas vou facilitar aqui para a gente, vou indentar que vai ficar mais interessante. Olha só. Se esse conteúdo aqui aparecer a palavra em branco, é porque isso aqui é verdade. Então, se for verdade, vai aparecer o 0. Caso contrário, ele vai fazer realmente o cálculo. Então, vou dar Enter, e aí você vai ver acontecendo, olha só. E vai mostrar pra gente o 0. Por quê? Porque em 1930 o Brasil não teve título. A primeira Copa que o Brasil ganhou foi em 58. Se eu clicar aqui em 58, ele vai trazer um título em 1958. Eu acho que daquela Copa, quantos gols que ele fez, a quantidade de vitórias, de empate, gols marcados. Enfim, show de bola, muita informação aí, tá bom? Então, Edson, vem com a gente. Então, tá bem legal, pessoal. Ficou bem interessante esse dashboard. E aí você pode fazer mais algumas... A nossa base de dados, ela possibilita a gente fazer algum
algumas informações a mais, tá? A gente pode tratar algumas informações a mais, fazer um tooltip aqui para mostrar aqui, sei lá, de vitórias, e aparecer todas as vitórias que a gente teve ali, contra quem que foi. Dá para fazer muita coisa interessante. Dá pra gente. Só que a gente precisaria de mais tempo com vocês, tá? E como a gente sabe que vocês são corridos, aí a gente é mais direto ao ponto. Sim, com certeza. É que assim, pessoal, vamos lá. A gente tentou reduzir aqui toda uma criação de um dashboard praticamente do zero. Se não é do zero, a partir do 1 ao 100 ali, em pouco tempo, né? Ou seja, é bastante corrido mesmo. Porém, você vai ver aí o quê? A regravação, né, da aula. Você pode assistir a aula novamente. E agora, com o seu Power BI aberto, você pode fazer na prática, né? Enquanto você está assistindo de um lado, na outra você já vai praticando. E você vai ver que na prática você vai conseguir ter uma absorção ainda maior, beleza? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Lembrando mais uma vez, tá? O conteúdo, né, o material, esse dashboard aí, tanto ele, o link dele, quanto também o que você precisa, as bases, tudo mais, vão estar lá no nosso grupo, lá no WhatsApp. Entra aqui embaixo, tá? Pega lá o link, lá, entra no grupo, no WhatsApp, pega lá o link, já deixa salvo e já aproveita, tá? Para você aprender e praticar, tá bom? Lembrando que amanhã temos uma outra aula ainda, a aula 3, que é uma aula que vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre análise de dados, tá? Nós vamos pegar uma base bruta de dados e nós vamos mostrar para vocês como fazer análise baseado nessa base, né? Ficou um pouco redundante. Sobre essa base, eu vou fazer diversas análises muito interessantes. Ou seja, de repente você tem uma base aí na sua empresa, uma base de compras, vendas, estoque, enfim. Que tipo de informação, que tipo de coisa estratégica, dado estratégico eu consigo gerar para o meu gestor e entregar para ele para que vai impressioná-la. Fala, nossa, cara, eu não tinha a clareza que esse dado, essa situação estava desse jeito. Você vai ver, nós vamos extrair ouro, assim, sabe, em forma de números e dados e informações de uma base que possivelmente você tem aí também, tá bom? E mais um recado último aí, que a Black Friday tá rolando, tá? Então aí, ó, 50% de desconto, tá, em todos os nossos cursos. É só você clicar aqui embaixo no curso que a gente indica para você, ou então você ir na nossa plataforma lá no cursos.ninjadoexcel.com.br e lá você pode fazer a sua matrícula, tá? Com 50% de desconto. Aproveite, é só essa semana, depois acabou, não tem adianta chorar, nada mais, nada menos, vai ser até agora sexta-feira, tá bom? Dia 25 de novembro. Corre, aproveita e já entra aí no nosso time de alunos, onde você vai ter nossos cursos do zero, passo a passo, 7 dias por semana, 24 horas por dia para você acessar com calma, com suporte, todo o material, tudo que você precisa vai estar lá na plataforma, tá bom? Qualquer dúvida que tiver também, tem os nossos contatos aqui aqui nessa página, deixe seu comentário, se você gostou, se você não gostou dessa aula, como podemos melhorar, nós vamos responder todos os comentários aqui embaixo, tá bom? Cledson, obrigado, cara, mais uma vez, tamo junto. Valeu, pessoal. E amanhã temos mais uma aula. Vamos nessa, cara. Um abração. Muito marcado amanhã, hein? O negócio vai estar bem legal, pessoal. Show de bola. Valeu, cara. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.